Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paz no vale. Já cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã, porém à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem as sombras da morte ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, bem ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem as sombras da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim,
Ouvintes, a mulher carrega em si um tipo muito importante. Isto é, ela expressa, ela é um tipo da igreja. Nós temos repetido isto aqui várias vezes. E bom é que conheçamos estas coisas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que não se cansava de escrever-lhes as mesmas coisas, porque era segurança para eles. Ele disse, porque é segurança para vós. Então, a mulher representa a igreja. Quando nós temos a mulher decente, a dama verdadeira, e a mulher indecente e imoral, então nós temos também duas igrejas, dois tipos de igreja. A Bíblia chama uma de esposa do Cordeiro, a senhora eleita, segundo as palavras de São João. E a mesma Bíblia qualifica a outra de prostituta, que tem se prevaricado com os reis da terra. Apocalipse 17. Nós estamos analisando sobre Agar, Sara e Maria. Agora, Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, fala desta alegoria. O que seria alegoria? Alegoria é a exposição de um pensamento sob forma figurada, simbolismo concreto que abrange o conjunto de uma narrativa ou de um quadro. Vocês notem que o Velho Testamento é um quadro de Deus. Se você pega uma pintura, ela está expressando um pensamento, e aquilo é uma alegoria. Muitos quadros são simbólicos. Então são quadros alegóricos. Não é certo? A Bíblia tem esses quadros, especialmente no Velho Testamento. E ela traz a narrativa destes quadros, de maneira que cada elemento do símbolo corresponda com um elemento significado ou simbolizado. Agora, Paulo está dizendo então que o filho da livre é uma alegoria. O filho da livre, que é Sara, é Isaque, como se trata de uma alegoria, de um símbolo que corresponda ao verdadeiro elemento para o qual ele aponta, aquele símbolo aponta. Então aponta para Cristo. Aí está um quadro tão lindo. Isaque saindo para o campo e Rebeca vindo montada numa força, num poder do camelo, sob a liderança de um mensageiro, ao encontro do noivo. Você poderia pintar esse quadro? Que quadro alegórico, não é? Simbólico, profundo e de suma importância para a Rebeca do Senhor Jesus Cristo nesta era, para a noiva do Isaque, do filho da promessa. Deus fez promessa a Abraão deste filho sob o qual as nações seriam abençoadas. Já constatamos que este é Jesus. Aos Gálatas capítulo 3, versículo 13 em diante, para não lermos todo o capítulo, mas vocês podem ler pensando nisto, aos Gálatas 3, aos Gálatas 4. Então nós vamos encontrar aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for
pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por intermédio de quem? Eu faço a pergunta. A Bíblia vai nos responder. Por intermédio de Isaque? Não, a Bíblia responde. Gálatas 3,14. Por Jesus Cristo. Então essa promessa a Abraão, deste filho sob o qual as nações seriam abençoadas, é o Senhor Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, Paulo está dizendo: irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas nações, né? Mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então está claro que aquela promessa se refere a Cristo, aponta para Cristo com um símbolo, através de Isaque, o que é uma alegoria. Paulo disse: mas nós, como Isaque, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Se Isaque veio pela promessa, nós temos vindo pela promessa. Deus prometeu um filho, e este filho veio, uma virgem concebeu e deu à luz um filho. Agora, a Bíblia está repleta de que nesta igreja, nesta mulher, seriam gerados filhos da promessa. Oh, isto é maravilhoso. Por isso, ouvintes, irmãos amados, é que ninguém deve pensar em arrebatamento. Nós estamos vendo aí discos de revelação do arrebatamento, mulheres gritando, delirando-se e outras coisas tanta. Tudo comércio, tudo ilusão, tudo fora de uma revelação perfeita de Deus. Eles dizem que tiveram uma revelação, não duvido, mas não combina com as Escrituras. Não se impressionem com estas coisas. Não se impressiones com ecos, como que num castelo assombrado, de vozes respondendo lá de longe. Não se impressionem com estas coisas, mas antes atentai com diligência para a palavra do Senhor, e sem a qual estaremos irremediavelmente perdidos. Porque não há arrebatamento a não ser para a semente real de Abraão. Oh, mas todos são de Deus. Deus ama a todos. Deus é um bom pai. Sim, Deus derrama chuva e sol sobre todos. É dever de todos nós amarmos aos filhos de todos, como a nossos filhos mesmos. Mas com quem temos responsabilidade? Com quem? A quem a lei responsabiliza pelos seus filhos? Os pais. Você deve levar para sua casa aquele que é seu filho, embora amando a todos os outros, que são filhos de outros. Assim também é Deus. Deus ama a todos, mas somente seus filhos estão sob sua responsabilidade. A chuva temporã é aquela que vem antes de tempo. A chuva serôdia é aquela que vem depois do tempo, fora de tempo. Após o tempo, uma antes e outra depois. Agora eu pergunto, estas chuvas são endereçadas a quem? Estas chuvas regam o quê? E caem sobre quem? Quando ele regou, no seu devido tempo, da promessa, aquela terra seca,
aqueles valados, aquelas montanhas que tinham sido aplainadas por São João Batista, na verdade ele estendeu os seus braços, se pôs de pé diante da multidão, sem endereçar a privilegiados, sem nenhuma acepção, e gritou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquilo foi extensivo a todos. Mas eu pergunto, Caifás tinha sede? Anás tinha sede? Os líderes religiosos tinham sede de beberem daquela água que estava ali, daquela chuva que estava caindo ali? Não! Ela, na verdade, floresceu, reverdeceu varas secas como Maria Madalena, como ladrões, salteadores, para darem frutos do Espírito Santo, mas que, na verdade, fossem sementes de Abraão pela promessa. Não pôde fazer nada por Caifás, não pôde umedecer a alma de Caifás, de Anás, mas encontrando-se com uma mulher, com uma filha de Abraão, que andava encurvada há 18 anos, ele a libertou naquele instante e disse de uma maneira que revelava a todos que, embora sendo filha de Abraão, estava escravizada por Satanás. E aqui nós chegamos a um ponto muito importante da nossa meditação. Há filhos de Abraão por todas as alas religiosas, escravizados pelos credos, pelos dogmas. Mas o dia que eles ouvem, o dia que essa gota d'água, o dia que essa chuva cai sobre suas almas, são libertadas. Não importa há quantos anos de tradição. Ela estava há 18 anos andando encurvada, sob o jugo de tradições. Ela não suporta o peso que está sobre ela, porque eles atam fardos pesados, fardos de penitências, fardos de espíritos religiosos, não tocam sequer com o dedo neles. E ela estava encurvada, gemendo, clamando. Porventura não estamos nós falando nesta hora também a filhos da promessa, que andam gemendo, encurvados, sobrecarregados? Foi justamente numa hora desta que ele clamou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Poderia um filho de Abraão tomar o jugo de Jesus Cristo como pesado? Poderia um filho de Abraão achar a sã doutrina, a mensagem do mensageiro da era, do profeta de Deus, uma mensagem pesada e insuportável? Não, absolutamente não. Como os levitas deram os dízimos ainda estando nos lombos de Abraão, e aquilo não foi peso para eles, aquilo não foi carga para eles, porque eles estavam nos lombos de Abraão. Assim também os filhos de Abraão nesses dias não são simplesmente dizimistas, apenas isto. Eles vão além disto. Jesus, parado ali junto ao altar, estava observando todos que levavam suas ofertas na arca do tesouro. Jogavam, colocavam ali suas ofertas, homens abastados,
dando grandes ofertas, altos montantes de ofertas, parou seus olhos de misericórdia, aqueles olhos tão simples, mas que podiam enxergar além de toda aparência. Ele fixou aqueles olhares numa viúva que colocou ali apenas 2 dinheirinhos e viu que ela estava dando mais do que todos os demais. Isto quer dizer que se os outros fossem dar com o sacrifício que ela deu, eles teriam que ter dado muito mais do que eles tinham dado. Relativamente, ela deu mais do que a todos os demais. Eu não estou me fixando aqui em dinheiro. Eu não quero tomar isto aqui para incentivar dinheiro propriamente, que tem sido o alvo das religiões, que tem sido o alvo da paixão pelas almas que tem inundado os corações falsos de pregadores falsos. Eu quero ir além disto aqui. Eu quero encontrar alguém que está entregando a sua alma, o seu coração e o seu corpo. Não alguém que diz: toma minha alma, Senhor, enquanto meu corpo serve à vaidade, à sociedade, à mentira, aos vícios, ao pecado. Aquele por quem você é vencido, você se torna servo. Quando o homem é vencido pelo pecado, ele se torna servo do pecado. Mas quando ele é vencido por Deus, ele se torna servo de Deus. Suas inspirações, seus desejos são todos em cuidado dos negócios do Pai. Aí então vem a adoção. O filho era criado sob a tutela de mestres, tutores de responsabilidade, não sob professores corruptos, viciados, mas sob a tutela de tutores e mestres. Aos Gálatas capítulo 4, leiam isto. E quando ele chegava à idade de filho mesmo, então ele era vestido de branco, se tinha tido interesse pelas coisas do Pai. Então ele recebia a adoção de público, vestido de branco, que Deus fez com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. E desde então aquele moço podia falar no lugar do Pai, podia assinar no lugar do Pai, porque tinha recebido a adoção de filho. Somos filhos como Isaac, filhos da promessa. Isto mexe com suas entranhas, como mexeu com as entranhas de Isabel, quando Maria se aproximou dela, com a promessa de Deus dentro de si. Então dê água, alimente esse espírito que te convida a obedecer, a aceitar esta palavra, esta mensagem, esta promessa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, que prazer sem igual, nele a salvação e vida eterna, é só com
Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Que as sombras nos venham cercar e espinhos do mal nos possam magoar, o bom Redentor já sofreu sobre a cruz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Compensa servir a Jesus com amor, embora sofrer em lutas e dor. O Mestre com graça nos guarda e conduz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus, servir a Jesus.